Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma construção aí de um polígono, de um retângulo, chamado Rita, dado as medidas dos lados desse retângulo, tá? Então, vamos fazer essa construção, depois a gente vai aí para a segunda parte do problema. Então, fiz um esboço aqui pra gente, em rosa, eu tô te colocando as informações desse retângulo, né? Então, o retângulo é um quadrilátero que tem todos os ângulos retos e que tem lados opostos de mesma medida, né? Acabam que esses lados também serão paralelos, por causa desses ângulos de 90 graus. Então, aqui eu vou iniciar, como eu faço com frequência aí, fazendo um segmento de qualquer medida. Então, representando aqui uma reta. Nessa representação, então, eu vou colocar aqui um ponto para ser o nosso ponto R e um outro ponto a 6,5 centímetros para ser o nosso ponto I. Então, eu já tenho a base aqui do nosso retângulo. O nosso objetivo é encontrar esses outros vértices. E aí, existem vários modos de você fazer essa construção. Vou ensinar um modelo e aí você vê que faz sentido, tá? Muito similar à construção de um quadrado, né? Só vai mudar que esse lado não vai ter a mesma medida que esse, mas isso é só pegar no compasso, né? O processo de construção essencial, a construção fundamental de perpendicular, por exemplo, ela se mantém, ela vai ser a mesma. Então, aqui, o nosso primeiro passo vai ser construir uma perpendicular a essa reta, passando pelo ponto R. Então, concentra em R um traçado para cada um dos lados. Desses dois traçados aqui, agora a gente constrói a nossa MDTZ, certo? MDTZ. Eu vou aqui vir com a minha lapiseira 07, traçar aqui, opa, traçar essa perpendicular, olha. E por que que eu fiz isso, né? Pensa comigo, gente. Esse ponto A, ele pertence. Eu sei que o ângulo formado entre RI e RA é um ângulo de 90 graus. Então, necessariamente, o ponto A, ele pertence a uma perpendicular, símbolo de perpendicular, a RI, né? RI é esse segmento inicial, por R. Olha só, então, o ponto A, ele está numa perpendicular, a reta que contém RI, passando pelo ponto R. Então, necessariamente, eu sei que meu ponto A vai estar aqui em algum lugar. Eu também sei que o meu ponto A, né, porque aqui eu tenho infinitos pontos, eu preciso limitar mais essa quantidade de pontos. Eu sei que a distância de R até A é a mesma de I até T, que é de 5,5. Então, se eu construir uma circunferência com centro em R e raio 5,5 centímetros, eu sei que o meu ponto A estará nesses dois lugares, porque ele está a 5,5 centímetros de R e o ângulo formado entre RA e RI é um ângulo reto, certo? Então, isso daqui sempre ajuda, né? Estudo do ponto, que chama, para você poder organizar e pensar como que você constrói esse ponto. Peguei aqui, então, 5,5, vou vir aqui com o meu compasso, vou pegar essa medida, concentra em R, determinar aqui onde estará o nosso ponto A, certo? Beleza, a gente encontrou, então, 3 vértices do nosso retângulo. Para encontrar o próximo vértice, que é o vértice T, a gente pode seguir o mesmo processo. Então, uma perpendicular ARI por I, constrói uma perpendicular aqui, pega o raio da circunferência de 5,5 e determina o nosso ponto T, sem nenhum problema. Todavia, dá mais trabalho, né? Construir perpendicular dá mais trabalho. Eu gosto de pensar que o nosso ponto T, um outro modo de olhar para ele é que eu sei a distância de I até T, certo? Então, eu sei que se eu construir uma circunferência de centro em I, raio 5,5 centímetros, o meu ponto T vai estar em algum lugar dessa circunferência. Mas eu ainda tenho infinitos pontos, então tem que encontrar um outro conjunto. Eu sei também que o meu ponto T, ele tá a 6,5 centímetros de A, né? Porque essa distância é a mesma que essa. Então, se eu fizer uma circunferência com centro em A, raio 6,5 centímetros, eu encontro meu ponto T. Então, eu posso vir pelo caminho da perpendicular, ou eu posso vir por um caminho mais simples, que é só de 2 circunferências. Então, eu vou pegar aqui a medida de RA, vou centrar em I. Eu sei que meu ponto vai estar por aqui, né? Então, não vou nem exagerar, só fiz um traçado para cá. Vou pegar a medida de RI, concentro em A, pronto. Essa intersecção aqui que eu acabei de encontrar é o nosso ponto T. E agora, então, eu vou vir aqui com uma canetinha, grifando
o nosso polígono em si, né? Então, eu tenho aqui o nosso retângulo Rita. Como eu comentei com vocês, aí existem vários modos de realizar a construção. Quanto mais repertório você tem, quanto mais conhecimento você tem, mais opções você tem, né? E você vai olhando aí pro que vai fazendo sentido para você, pro que for mais simples, tá? Beleza, polígono construído. Agora, o segundo passo é determinar a intersecção entre o polígono e uma circunferência de centro em I e raio 3,8 centímetros. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a medida de 3,8. Peguei essa medida. Pegar essa medida com o meu compasso. Vou centrar em I. E o que eu quero é os pontos que estão nessa circunferência e no polígono ao mesmo tempo. Então, eu posso sim fazer a circunferência inteira, ou eu posso só marcar aqui essas intersecções. Marquei, essa daqui eu vou chamar de Q, e essa daqui de P. Então, conjunto solução, nesse caso, são os pontos P e Q, porque são os pontos que estão a 3,8 centímetros de I e pertencem também ao nosso retângulo. Legal? Se houver essa pergunta, né? Então, quantas soluções são possíveis, dado o segmento inicial? Note que, considerando o segmento RI inicial, eu teria esse polígono ou esse polígono para baixo. Por quê? Esse ponto A, ele tá nessa perpendicular e nessa circunferência. Eu poderia ter encontrado esse ponto aqui também, né? Esse ponto A aqui embaixo. Então, eu teria dois polígonos, né? Então, eu teria tanto esse quanto esse. Para cada um desses polígonos, então, eu teria uma circunferência de centro em I e eu encontraria intersecções. Só que note que essa intersecção P, ela ia coincidir por os dois, né? Porque RI faria parte dos dois polígonos. Então, eu teria uma, duas intersecções e mais uma aqui embaixo. Então, eu tenho um total de 3 soluções. Entenderam? Considerando o segmento RI como nosso segmento inicial. Se você começar com outro segmento, você vai ter uma quantidade diferente de soluções, né? Então, nesse caso, para minha construção, para o meu segmento inicial, que eu comecei com RI, e como I vai ser esse centro dessa circunferência, já facilitei o meu processo. Se você tivesse começado com TA, você teria mais soluções do que eu. Então, sempre é importante ficar atento. Curtiram, gente? Legal? Espero que tenha ajudado. Curte, se inscreve no canal para dar aquela moral. Comenta se tiver dúvidas. Sugestão de vídeo também, fica à vontade. E não se esqueça sempre, bora construir?